Uma ótima noite a todos. Sou Alessandra Schultz, diretora da ABC e coordenadora da Biblioteca Gralha Azul. É uma honra receber todos vocês segundo o Festival Gralha Azul Literárias. O festival teve sua primeira edição em 2024 com a proposta de lançar 20 obras da nossa biblioteca, promovendo a produção literária paranaense, abrindo debates sobre a escrita literária ao público, tanto juvenil, tendo vivências e provocações a partir das obras. Durante o festival, que acontece hoje e amanhã, promovendo realmente 12 obras através de 6 mesas redondas. As obras são resultado do trabalho de mulheres escritoras que moram ou nasceram em paranaense. Para ilustrar as obras, a proposta não pode ser diferente. Convidamos 12 mulheres ilustradoras. As obras foram produzidas através de projeto aprovado pela Secretaria da Cultura, a Lei Paulo Gustavo. O festival está acontecendo com apoio da Lei Municipal de Fluxo Turístico, com apoio da Continental do Brasil, SESC Estação Saudade, jornalismo da UEPG, através do Núcleo de Produção Audiovisual, da Academia de Letras Gerais, com apoio da CAI. Convido para recepcioná-los o anfitrião da casa, João Agner. Boa noite a todos. O SESC Estação Saudade é um espaço de cultura nossa. Desde 2019, promove ações para de artes visuais, ações visuais, SESC, o Arte da Palavra, Ana Literária, Palco Giratório, cursos livres e temáticos, e também fortalecendo as parcerias com outros fazedores de cultura, que é super importante. E hoje, é claro, com o ABC Projeto, Sandra, esse incrível festival Gralha Azul, o SESC traz para vocês hoje, então, a palestra com a maravilhosa Glória Quirinos. Boa noite a todos, aproveitem o evento e até uma próxima. Eu convido a gerente administrativa do Brasil, Boa noite a todos. Eu trouxe aqui por o ilustre. Legal. Rapidinho, mas primeiramente, boa noite a todos. Obrigado por essa oportunidade. Ela é uma parceira de longa data. Eu, pessoalmente, fico muito feliz de apoiar projetos como esses, principalmente na literatura e enriquecimento assim, da nossa cultura. Então, é com grande satisfação para a Continental estar presente e apoiar o Festival Gralha Azul, um evento que, mais uma vez, integra a identidade cultural da nossa região. Na Continental, acreditamos que a inovação, sustentabilidade e a valorização das pessoas caminham lado a lado. Por isso, apoiar iniciativas como este festival significa fortalecer não apenas a cultura, o turismo local, mas também o desenvolvimento da nossa comunidade. Hoje temos a honra de iniciar o festival com a palestra de Glória Quirinos, uma referência em literatura e educação, cuja trajetória certamente vai enriquecer ainda mais esta noite. Assim como no nosso dia a dia, acreditamos que só crescemos quando crescemos juntos. E é o que estamos aqui fazendo essa noite. Conectamos, então, a nossa empresa, a sociedade e a cultura. Desejo um excelente evento a todos, repleto de bons encontros, reflexões e novas ideias. Que o Festival Gralha Azul continue iluminando o nosso estado com inovação, diversidade e talento. Obrigado. Obrigada, Flávia.
O festival tem como tradição sempre trazer uma palestra principal de um escritor renomado na literatura paranaense. No ano passado nós trouxemos o Domingos Pellegrini e esse ano não podia ser diferente. Temos aqui uma das principais escritoras paranaenses, já considerada paranaense, né, Glória? Uma longa trajetória aqui e com uma literatura infanto-juvenil que eu acho que já invadiu escolas, imaginário coletivo de muita gente. Então, para mediar a palestra da Glória Quirinos, a gente conta com a nossa querida Neuza Mansani, da Academia de Letras dos Campos Gerais. Obrigada, Glória. Obrigada, Neuza. E, Neuza, eu convido você, então, para iniciar apresentando a nossa palestrante e conduzindo, então, esse maravilhoso encontro. Se eu tivesse tempo, escreveria um verso só, somente soletrando o tempo. Se tivesse tempo, faria um desfile inédito de formigas nesta folha branca do papel. Se eu tivesse tempo, voltaria naquela esquina, no cruzamento dos pardais, para procurar a palavra perdida que deixei voar. Se tivesse tempo, escreveria um poema sem tema, apenas por escrever. Cantaria o nada calada, sem desencantar. Cantaria o tempo temporariamente, só para o tempo passar. Se tivesse tempo, acompanharia passo a passo a sombra, ganhando espaço. Se tivesse tempo, inventaria a arte de desinventar. Com a ajuda do vento, da ventania e do vendaval, que tem mania de espalhar minhas artes pelo ar. Se tivesse tempo, aprenderia o tecer como tecem as tecedeiras, ponto, meio ponto, laçada. Novelo no fim da linha e uma teia de sonhos na janela. Se tivesse tempo, aprenderia a fazer tortas com as doceiras. Untaria uma forma redonda com manteiga, farinha, gemas, açúcar, cravo e canela. E enquanto o forno dourasse minha torta de estreia, dançaria uma valsa lambuzada de manteiga. Se tivesse tempo, vagaria pela noite devagar, com luz, lume de lua. Devagaria num trânsito de vagalumes. Luz verde, pode passar. Lume de lua, pode sonhar. Se tivesse tempo, desfolharia uma couve, colhida no meu canteiro. Me quer sim, me quer não. Mas quem diz que couve entende de amor? Quem entende dessas artes é a couve-flor. Se tivesse tempo, consultaria os sábios que vendem verdura na feira e ficaria sabendo que tosse curta com chá de erva cidreira e que cachumba não mata, nem arrebata, com chá de folha de laranjeira. Se tivesse tempo, faria estágio no circo da cidade e num sobe e desce, do chão ao teto,
teceria desafios fio a fio. Velha artimanha da artista aranha. Ela sobe e desce pelo fio. Se tivesse tempo, vestiria uma armadura de ferro antes de ler as notícias do jornal. E depois, a armadura de lado ficaria mais leve fora do ar. Se tivesse tempo, colaria meus próprios pedaços. Colaria meus próprios pedaços com cacos de espelho quebrado. E se saísse algo errado, culpa sua, espelho quebrado. Se tivesse tempo, aprenderia a voar. Demoradamente, abanando os braços com grandes asas de papel crepom. E depois do tombo, sacudiria o pó, ajeitaria a meia, a franja do cabelo, a barra do vestido e humilde pediria à libélula amiga uma aula de aviação. E se tivesse tempo, faria uma árvore de Natal de 1000 andares com meus livros preferidos. E aqui, a nossa amiga, escritora, poeta, deseja a todos um Feliz Natal. Meus leitores, os poetas estão vivos. Esta é a Glória Quirinos. Boa noite de setembro, mês da primavera, mês de glória para os nossos olhos de admiração à natureza, flores perfumadas em pencas. Sintam-se aqui agora no jardim das emoções. Boa noite, Glória, queridos. Fui escolhida, ou melhor, fui premiada para, nesse segundo festival Gralha Azul da editora ABC Projetos Culturais e Parceiros, para falar brevemente sobre você. Quem sou eu para poder dizer algo para alguém que sempre foi uma glória em seu viver a vida poeticamente? Então, peço, venha, amiga, para falar a sua voz. Boa noite. Glorinha, só espera um pouquinho que eu vou falar para você. Glória Quirinos. Eu sou Glória Quirinos. Foi de madrugada o trabalho de parto de minha mãe, lá no Peru. Nasci às 7 horas da manhã, numa terça-feira, quase abrindo a semana. Atualmente, amanheço com as mãos no teclado, prosseguindo o seu trabalho. Nascem contos e poemas, crônicas e livros teóricos, publicados pelas 8 editoras que me acompanham. Este livro celebra meus 30 anos de literatura. Reconto em versos o cotidiano que abre as portas do dia de diferentes culturas. Reviso a selva, o céu, os pássaros e cantos de galo que me amanhecem. Meu percurso literário constela com as curvas da pesquisa do meu percurso acadêmico. Atualmente, ministro palestras, cursos de pós-graduação, a oficina Lava a Palavra,
criação literária e vitalidade poética, num ritmo itinerante, inventivo e transdisciplinar. Moro em Curitiba com meu marido. Faço alongamento. Faça sol, faça nuvem, para colher amoras, pitangas e ameixas do quintal. Filhos, netos e sobrinhos netos embelezam suas próprias auroras, cada um na sua janela, com vistas para o futuro. Alguém está com o livro da Glória por aí? Tem alguém que está com o livro da Glória por aí? Não? Tem um? É o livro. Não está mesmo? Olharam aí nas cadeiras? Nada? Tá? Então, esse livro. Pegou. O sapato falou. Você estava aqui, ó, gente. Esse. Olha. É o primeiro livro por ela publicado. Então, este é uma preciosidade. Não leu? Convido a ler. Vale a pena. Disse há pouco, esse livro deverá passar pelas mãos das escritoras iniciantes aqui presentes. E ele vai, então, levar a energia de uma também escritora iniciante, pois este é o primeiro livro dos 44 publicados pela escritora Glória Quirinos e sua energia sagrada. Neste momento, deixo o espaço-tempo para você, Glória, e seus admiradores. A palavra viva é sua, Glória, querida. Boa noite. Neusa, muito obrigada pelas palavras. Você se imagina, se coloque no meu lugar por um momento, a emoção, né? E, na verdade, eu gostaria de continuar ouvindo a Neusa. Esse timbre, essa emoção, essa voz na leitura de um dos meus livros, se tivesse tempo, de fato me deixa comovida, porque foi meu primeiro livro escrito em verso, se tivesse tempo. Já passou por algumas editoras. E também ela menciona ali o Sapato Falador, né? Nessa edição que ainda era em branco e preto, pela editora nórdica, que me traz tantas lembranças ligadas aqui a Ponta Grossa. Eu agradeço imensamente o SESC de Ponta Grossa, Alessandra, ABC. Agradeço imensamente cada presença aqui. Eu estou vendo o Alfredo, a Esméria, tantos amigos, e fica difícil, né, nomear. Quem está aqui vai lembrar muito bem de, numa ocasião, a convite do SESC, em 1985, o Jerônimo, contador de histórias, era um menino. E para dar mais realismo ao Sapato Falador, ele contou a história de ponta a cabeça. E os sapatos e os pés contavam a história, o esquerdo e o direito. Como acontece isso? Há imagens, há circunstâncias que a memória grava e não esquece jamais.
E agora, neste momento, nesta plateia, eu estou vendo um Jerônimo de cabelo branco. Pode, Jerônimo. E olha, eu tempo. Porque na época eu tinha cabelo vermelho. É. Então, vocês veem, esse é apenas um fio que eu puxei da relação tão afetiva, tão íntima, tão potente que eu tenho com esta cidade, com Ponta Grossa. Ministrei aqui pela primeira vez também a oficina de criação literária e vitalidade poética que foi falada. Eu acho que a Esméria estava pertinho. Visitei muitas vezes o Colégio Desafio, lembra, Nelsa? Então, são muitos, muitos laços. Luísa, você pesquisava literatura latino-americana, é isso? Olha só, e resgatou ali as minhas raízes latino-americanas, e foi um elo muito, muito intenso, porque na época, porque você não está com cabelos brancos, então, na época, poucos falavam, não, ela se manteve igual. Na época, ninguém falava dos países vizinhos, de literatura latino-americana. E quando vi a Luísa pesquisando a cultura andina, a cultura do país vizinho, aquilo me fez também resgatar, né, a literatura latino-americana, e ministrei, de fato, um curso aqui na universidade. Isso. Mas estas são as minhas primeiras palavras. O João não está ali, né, para agradecer, mas transmitam o meu agradecimento também. Para mim, sempre é muito intensa a visita para Ponta Grossa. Tanto que eu sempre quero ficar mais um dia. Né? Eu fico. Obrigada. E vou ficando. Estou ficando ali, não tendo compromissos em outro lugar, estou ficando sempre muito, muito intenso o carinho, o afeto de tantas pessoas que passaram por aqui. O assunto que estou trazendo aqui, ele começa com uma pergunta. E eu deixo uns minutinhos para vocês me ajudar a pensar. Por que tardamos tanto em consultar os poetas? Os poetas nos ajudam a pensar a educação. Isso é uma pesquisa antiga já. Muitos dos meus leitores me pedem e me perguntam, principalmente meu filho Dante, que está aqui me acompanhando, ele é mão direita e esquerda de todo esse meu trabalho de autora. Ele me pergunta, mas esse livro tem que sair, tem que publicar, né? Olha, eu curto tanto falar falar sobre o assunto e principalmente ouvir. Por que você acha necessário, importante consultar os poetas? Um aluno dorme, cansado das canseiras desta vida. O que faz o professor? Baixa a voz para não acordá-lo. Carlos Drummond de Andrade. Comecemos por ali. Um aluno dorme, cansado das canseiras desta vida. O que faz o professor? Baixa a voz para não acordá-lo. O que fariam vocês? Deixa um tempinho para pensar. Numa ocasião, eu ministrei essa palestra numa plateia cheia de professores, de pais, de mães.
foi em São José dos Pinhais. E fiz a pergunta e ninguém respondeu. E ficou aquele silêncio que todos ficam meio inquietos. Meu Deus, ninguém vai responder. E tinha uma criança. No meio da plateia tinha uma criança. E a criança com o bracinho levantado, assim, querendo perguntar, querendo falar. E daí, dei o espaço para a criança. Sabem o que ela respondeu? Eu ia chamar a diretora. Então, como um aluno dorme, cansado das canseiras dessa vida, o que faz o professor? Baixa a voz para não acordá-lo. Mas um espírito judicativo de castigo, de repreensão, de não colocar-se no lugar do outro e sentir as canseiras desta vida, né? Vem ali, eu vou chamar a diretora, né? Foi muito engraçado porque todo mundo deu risada e a partir daí os professores começaram a falar, né? Alguns falavam, ia baixar a nota dela, né? Eu ia chamar os pais, enfim. Mas o que vocês acham dessa atitude? O poeta não pensou de uma maneira que nos surpreende, diferente? Levante a mão aqui e me digam com toda sinceridade. Quem nunca dormiu na sala de aula? Quem dormiu na sala de aula, melhor? Quem dormiu na sala de aula aqui? Olha, é lindo de ver. É lindo de ver. Os que estão na primeira fila podem se voltar para ver. Vou repetir a pergunta. Quem dormiu na sala de aula? Olha lá, Luísa, como que está bonito. Tudo. Ô, Dante, filho, você nunca dormiu na sala de aula, não? E a Márcia? Também. Gente, eu dormia na sala de aula, mas não quando era criança. Eu fiz o doutorado na USP. Moro em Curitiba, pegava ônibus de noite, amanhecia 6 horas da manhã, eu acho, na USP, tomava um café lá. E naquelas aulas que começavam 14 horas, eu morria de sono, de cansada. Cansada mesmo das canseiras desta vida e canseiras da viagem e tudo mais, né? E tinha como professor Davi Arrigucci. Que professor, Luísa? O Davi Arrigucci, sou ele, né? E eu sentava na primeira fila, com tanta fome que eu tinha de aproveitar as aulas dele, todo esse conhecimento. Mas não aguentava. Eu dormia. E eu dormia e davam aquela sacudida, sabe? Porque eu queria prestar atenção. E eu acho que isso motivava o riso dos colegas lá atrás. Foram momentos assim. Mas, então, isso de colocar-se no lugar do outro, né? Há muitos recortes que me provocam, há muitos recortes que nascem da própria poesia e do olhar, da compreensão dos poemas e dos textos em prosa também de muitos poetas, que me levaram a pensar, né, sobre a vitalidade poética também na educação, quando os poetas pensam a educação. Temos Cecília Meirelles, ela fala, por exemplo, que tem gente que sabe de tudo. E ela fala, e eu que sei tão pouco, porque eu não sei o nome de todas as montanhas, nem o nome de todos os rios, nem o nome de todas as aves, nem o nome de todas as pedras. Eu coloco o rosto nas mãos e começo a chorar. Então, eu estou traduzindo o poema dela, mas ela fala nesse sentido, a arrogância de quem sabe tudo. Não sabemos. E esse não saber, é justamente esse não saber que nos provoca essa curiosidade, essa surpresa, esse espanto, esse pensar nas coisas da vida
e essa relação que fazemos entre os objetos, a objetividade e o sujeito da subjetividade. Como amarramos uma ponta na outra? De que maneira? Na escola, como professores, as coordenações, as direções perguntam para os professores: e daí, professora, atingiu os objetivos? Isso sempre me assustou. Primeiro, porque eu não quero atingir ninguém. Deus me livre. Mas prefiro o quê? Afetar os subjetivos. E nessa relação, porque é diferente saber, mas o saber aliado ao sentir é outra história. Ali, a qualidade de presença se instala de uma maneira muito, especialmente preciosa. Eu vou contar aqui um momento na sala de aula. Eu fui professora de letras, no curso de letras, na PUC. E fui professora do curso de didática na Federal, na Universidade Federal de Curitiba, né? Mas, numa ocasião, os alunos no curso de letras, foi na PUC, sim. Na época, a gente, não sei se ainda acontece, mas na época a gente precisava fazer chamada, né? Aluno por aluno. Acho que agora a chamada mudou, não sei. Não sei se é eletrônica, não sei se existe um sensor que você entrou. Existe? Existe a chamada ainda. Então não mudou muito. Mas daí... Exato. Daí eu chamava, mas se eu senti, hoje não vai dar nada. Puxa, esse presente, professora, estava tão fraco, tão sem graça, tão alheio, parecia que não era nada, né? Daí eu parei. Acho que parei no 5º, 6º aluno, porque não ia dar nada. E daí eu falei, vamos, eu faço uma proposta, um momento de extrema sinceridade. Ninguém vai perder nota, nada disso. Mas eu gostaria de fazer uma chamada diferente. Me digam com extrema sinceridade se vocês estão 50% presentes e 50% ausentes. Como funciona isso, né? E daí eu vou começar a fazer a chamada de novo. Gente, ficou uma chamada tão linda, que daria um recorte de um filme. Porque o aluno, eu chamei, Adriana, 20% de corpo, professora, né? Porque eles teriam que falar, era 70% de alma, 30% de corpo, e cada um falava assim de uma maneira bem precisa. Tinha um aluno em especial que sentava bem na frente, ele era interessadíssimo nas aulas, ele não perdia uma vírgula do que falava ou explicava. E ele falava 100% de corpo e alma, professora. É o único que salvou a aula, né? Porque os outros, e outros muito honestos, né? 100% de corpo, professora, não vou mentir. E assim. Daí terminei a chamada e falei, pronto, podem ir, é a melhor aula que eu dei. E foi. Porque a palavra presente, nessa sua ambiguidade de ser um presente, também ela implica nessa completude de presença de corpo e alma. Acho que nunca dei aula só para corpos. Enquanto não se instala essa relação de corpo inteiro, de gesto, de olhar, de interesse, de vontade de perguntar, que vocês não imaginam
a leitura tão bonita que eu estou fazendo aqui do rosto de cada um de vocês. E eu não preciso fazer chamada para apreciar a presença que para mim neste momento é um presente. E eu acho que a Neusa já deve de estar com umas perguntinhas pipocando ali, porque ela é nosso presente e nossa presença neste momento. Pois não. Mas antes de colocar a pergunta, eu gostaria de que alguém aqui da plateia se manifestasse também, para que a gente pudesse dar sequência, não é, Glória, aos interesses. Nós todos estamos aqui porque temos interesse em saber algo, né? Alguém gostaria de se manifestar nesse momento? Todos falaram que levantaram a mão, pelo menos, né? E muito honesto, porque foi um bom grupo, que dormiram na sala de aula. Muito bem. E aqueles que estavam na sala de aula não estavam dormindo, mas estavam pensando nos passarinhos, nas nuvens, em outras coisas. Como... Oh, Márcia, sabia. Olá. Você também. Diga. Eu estava na sensibilidade das crianças. Eu estava no meu 8º mês, entrando no meu 8º mês de gestação, da minha primeira gestação, e estava muito quente. E eu entrei em sala, e eu não lembro como, mas eu estava com uma turma de 3º ano, e eu tive, acho que uma queda de pressão, alguma coisa, mas para eles eu adormeci. E durante alguns minutos, e daí eu estava meio passando mal, mas eu só dei aquela volta quando eu escutei, shh, Cat, para não acordar a professora. Aí eu despertei, mas daí eu pedi para ir embora, depois realmente não estava bem, né? Mas a sensibilidade que quando eu abri meus olhos, a sala estava oculta, todos sentados no seu lugar, para não me acordar. Aí eu sempre conto essa situação, porque eu falo assim, quem já dormiu na sala? E quando a professora dorme? Nunca. É a primeira vez que eu vejo. Mas eu estava no 8º mês, assim, já não, eu estava indo porque eu queria atender ao máximo por conta da licença e tudo mais, né? Era uma preocupação que eu tinha. Eu trabalhava longe de casa, mas é uma situação que eu conto, assim, porque eu falo, a gente, enquanto professor, será que eu teria agido da mesma forma que as crianças? Quando Exatamente, muito bom. E daí eu conto essa situação porque ela é cômica, é engraçada, realmente. Eu falo, mas foram alguns minutos, mas o que me surpreendeu foi a forma como eles fizeram. Eles se mantiveram quietinhos, em silêncio, para não acordar, entende? Por uma questão de sensibilidade, porque eles tinham dó de mim grávida ali, sabe? E quando você começou a contar, a falar, é uma situação que vem na minha mente, né? E eu conto porque faz parte da minha história e a gente pode, com essa situação, também aprender a ter essa mesma sensibilidade que eu. Obrigada, ficou muito rica essa história. Agora vou pensar no contrário, quando a professora dorme. Diga. Nós falamos que dormimos assistindo. E a senhora? Na sala de aula? Dormindo, assistindo aula. Não. Certo. Agora eu entendi. Sim, mas não lembro de ter dormido enquanto era criança. Dormi quando fazia doutorado na USP, né? Ali, olha, porque ali de fato estava muito cansada. Eu viajava, não, era assim.
Eu dava aula na época na Tuiuti. A aula terminava 11 horas da noite. Daí eu ia até a rodoviária, descia em São Paulo. Na parte da manhã ainda estava com uma lucidez razoável. Mas depois do almoço, a primeira aula do Davi Arrigucci, que começava às 14 horas, eu não aguentava, dava um sono. Né? Mas sabe que de criança não lembro. E dando aula, você já dormiu? Muito Ela bom. relatou um fato ali, mas comigo aconteceu diferente. Eu dormi 2 vezes em sala de aula, dando aula. Dando aula, olha, E olha. não estava de 8 meses de gravidez. Não tinha gravidez nenhuma na história. Que foi um ano terrível e, ao mesmo tempo, o melhor ano da minha vida de magistério. Eu tinha 72 aulas na semana, em 3 lugares diferentes da cidade. No antigo Cefet, era Cefet ainda, agora eu tenho. No Colégio Cepan e na Faculdade Cristo Rei, que era lá do lado do Cinepax, na Vila, lá em Oficina. E eu circulava a cidade de segunda-feira de manhã, às 7 horas, né, até sábado, 5h30 da tarde. E numa dessas aulas de sábado, eu passei algumas coisas no quadro para os alunos trabalharem e gostei. E outra vez, um grupo de alunos estava apresentando um trabalho, né, numa segunda-feira à tarde, e eu me sentei lá no fundo para fazer a avaliação. Aí eles apresentaram o trabalho, daí eles terminaram dizendo, quando o professor acordar, ele dá nota. Então são circunstâncias assim que acontecem que a gente passa. Gostei de ouvir. 38 anos de magistério, né? E agora dormindo em sala de aula também umas 2 vezes aconteceu. Mas é interessante saber da senhora, né? Como O que a senhora sentiu quando foi acordada assistindo aula? Como que foi o despertar da sua aula quando a senhora dormiu? Pois é, quando o professor estava dando aula, olha, foi meio engraçado, porque como quando eu falei, eu dormia, mas dormia meio aos solavancos, porque às vezes o professor levantava a voz, daí eu já meio que acordava, né? Então, eu morria de rir, eram os alunos que sentavam atrás. Né? Muito bom. Voltando agora um pouquinho para o tema, né, do nosso encontro, eu levantaria a seguinte questão. Como você sente e trabalha esse entrelaçamento numa rede, a educação e a escritura, professora e a poeta? Eu sempre senti a necessidade da vida acadêmica. A pesquisa sempre me chamou muito a sala de aula na universidade e os cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Eu estou louca para começar outro. Né? Me fascina muito isso. E Neusa, eu te direi que ele não está tão distante do fazer criativo poético, porque o imaginário se encarrega de enlaçar um saber com outro saber. Isso tenho constatado na literatura infanto-juvenil atual. A pesquisa sempre me chama, me procura. Eu vou dar um exemplo com um dos meus livros, Tartalira. Essa fome que eu tenho de folhear dicionário à toa. Então, tenho muitos dicionários em casa, né? De todos os pesos e medidas. E um dia daqueles, de quem não tem nada para fazer, fica folheando o dicionário e paro na palavra tartaruga. Nome científico, tartaruga lira. Eureka. Eu falei uma palavra grega. Eureka. Vou para o dicionário de mitologia grega. E o que eu vou descobrir? Que a tartaruga
com 7 nervos expostos, é a própria origem da lira. E daí veio o título Tarta Lira. Mas não é somente isso. O deus Hermes passeava descuidadamente pelos bosques da Grécia e ele escuta um som belíssimo e ele não sabe de onde vem. E ele se aproxima e o que ele encontra? Naturalmente, a carapaça, a tartaruga morta, os 7 nervos expostos, bate o vento e o que é? O côncavo aqui, as cordas, bate o vento, vem o som da lira que encanta, motiva e inspira quem? As musas. E entra muito do saber acadêmico, da pesquisa e também da poesia. E o que me aconteceu numa ocasião, isso é muito interessante, porque nós, autores, às vezes temos uma queixa em relação à sala de aula, os professores, que normalmente, de uma maneira meio utilitária, não? Os alunos vão aprender isso, né? E colocam os livros de literatura infanto-juvenil, descuidando um pouco o lado artístico, estético, e vão para o imediatismo, para o que eles vão aprender. Mas acontece que uma professora de uma turma de pré-escolar, ela me fala: Glória, eu gostaria que você visitasse a escola, porque eu quero fazer um trabalho com meus alunos. Ah, certamente serão alunos da 5ª, 6ª série, pensei eu. Não, são alunos de pré-escolar. Daí eu pensei, poxa, de pré-escolar, eu vou falar de mitologia grega, eu vou falar da Tarta Lira. Eu acho que até um pouco mais filosófica a Tarta Lira, não sei. Esse saber dos antigos deuses, né? Bem feito para mim, por subestimar a professora. Foi lindo. Assim, quando eu entrei na escola, era um corredor, uma escadaria, todos os deuses gregos pintados pelas crianças. E daí eu entrei e estava tudo vazio, não tinha crianças, né? E eu já fui meio na defensiva. Oh, pré-escolar com Tarta Lira não vai dar certo. E deu muito certo. E de repente, quando eu vi a sala vazia, não tinha ninguém, vem umas crianças tartaruguinhas, abaixadinhas assim, né? Vindo tartarugamente caminhando. E depois, eu me virei do outro lado e as tartaruguinhas vinham meio dançandinho, com o movimento da música da lira e com uma lira nas costas. Que trabalho primoroso, lindo! E as crianças sabiam identificar os deuses gregos. Elas sabiam de mitologia grega, né? Então, a gente, como autora, como artista, também se engana. E que bom que a gente se engana, né? Eu pensei, não vai dar. E dá. Quando o professor está envolvida, entra na leitura, consegue fazer maravilhas. E isso tenho visto muito nas escolas, tenho que citar aqui, porque um dos meus mestres é Célestin Freinet. Tenho alguns mestres. Célestin Freinet, o poeta, matemático, filósofo Gaston Bachelard, também, sempre me acompanha. Então, junto esses 2 mestres, mais outros, um importantíssimo, Emmanuel Levinas. Eu não sei se troquei o nome do Levinas, acho que é Emmanuel Levinas, que eu descobri faz pouco tempo, porque Gaston Bachelard fala dos 4 infinitos: água, terra, ar e fogo.
Mas o Levinas fala do quinto infinito. Qual é o quinto infinito? O rosto do outro. E é ali que começa. Eu estou encantada com o Levinas, um pouco denso, às vezes meio difícil de ler, assim como falam de Bachelard, uns falam que é muito difícil, outros falam que é muito poético, enfim. Mas um livro é para ser relido mesmo. Tem alguém agora que gostaria de se manifestar? Vamos lá. Nós sabemos que estão aqui autores que iniciam, né? Já escreveram seu primeiro livro, me parece. Sim, sim. Podem levantar a mão, quero conhecer os autores do primeiro livro. Oh, que grupo bonito ali, muito bem. Que são, Glória, que são, me parece, escritores em potencial, não é? E acho muito bonito esse trabalho que você faz, Alessandra, não é? Trazendo esses escritores em potencial para que eles possam desenvolver e crescer, né? Então, eu perguntaria, quais as recomendações, se é que existem, tá? Para incentivar esses escritores que agora iniciam? Bem, eu vou recomendar algo que eu não estou fazendo atualmente, mas já fiz. Escrever diariamente num horário determinado. Eu fazia isso, em um horário. Eu não sei porquê, mas agora eu escrevo ainda diariamente, mas não no mesmo horário, e eu estou sentindo que isso não está sendo muito bom. Eu vou ter que voltar a achar o ritmo, o horário, né? Recomendo isso. Outra recomendação, não se detenham, porque imediatamente vocês não conseguem concluir um texto. Isso estou falando em defesa própria, porque eu tenho 50 textos que estão uns pela metade, uns para quase finalizar, outros no começo, é muito. Nesse sentido, Luísa, você vai gostar do que eu vou falar, porque numa ocasião eu visitei a poeta, como a gente aprende com os outros poetas também, né? Converse com os poetas. Eu estive no apartamento de Helena Collodi. Ela me recebia amorosamente, Helena Collodi. E daí eu falava para ela, olha, mas por que às vezes vem fácil o poema e outras vezes não vem, e às vezes a gente sofre, né, para o poema sair, ou o texto sair, e às vezes ele vem. A Helena Collodi era da área de biologia, ela foi professora da área de biologia. E ela me explicou esse fenômeno biologicamente. Ela falou, é que existe o fazer vivíparo e o ovíparo. Até ali não entendi nada. Como que é o poema ovíparo e o vivíparo, né? Ovíparo é aquele texto, aquele poema, né? O ovíparo. Eu tenho muitos ovíparos, né? Daqueles que ficam chocando e não termina, e vai, e passa 9 meses, e passa mais um tanto, e não vai. Vocês têm isso aí? Eu quero saber, eu quero visualizar. Quem que tem ovíparo? Você também tem ovíparo? Então, o que a gente faz? Mas ela me tranquilizou, eu fiquei tão feliz ouvindo isso, porque agora eu não me sinto culpada, eu digo, eu ovíparo, pronto, tranquila, né? Mas daí ela me falou, eu vivíparo. Qual é o vivíparo? Aquele que te chama, que te empurra, que você amanhece ou vê algo e escreve na hora. E ele sai redondinho, não é? Ele não precisa de um ajuste, não precisa de nada. Eu adoro os vivíparos. Quem que falou? Você, eu vi você, seu rostinho.
tem algum vivíparo aí? Como que é? Eu, na verdade, não sou autora, eu sou ilustradora, mas eu me identifiquei muito com o que você falou. Tenho projetos de ilustração que saem assim rapidinho, que é maravilhoso pro meu portfólio. Tem projetos que eu fico enrolando, enrolando. Então, mesmo não sendo da área da escrita, eu me identifiquei muito com essa sua fala. É assim, a maioria dos meus projetos são ovíparos, mas de vez em quando surge uma luz de criatividade que aí eu foco e sai rapidinho. Certo. Diga. Agora nós temos o caso de escritas vivíparas, cujo projeto tem 74 anos. Conhece, Que né? bom. São os perfis da cidade. Só, Crônicas diárias de 74, 73 anos. certo, De pai para filho. certo. Do Vieira Filho para Vieira Neto. E os poemas, os escritos vivíparos, como a senhora citou, é justamente a criação de crônicas diárias. Que bom que você tocou nesse assunto. A captura do cotidiano, ela é vivípera, né? É agora, eu capturo esse lance do cotidiano e ele vai acontecer, e ele vai acontecer por escrito. E melhor ainda, quando, numa época, escrevi para a Gazeta do Povo crônicas, e elas me renderam um livro de crônicas, que é Aranha Castanha e Outras Tramas, que está ali. Mas por quê? Porque e eu gosto muito disso, porque eu tinha uma data e um horário para entregar a crônica. Na oficina de criação literária e vitalidade poética, Lavra a Palavra, há um momento que, bem, primeiro vem a provocação, vem algumas práticas, exercícios, enfim. E há um momento que eu digo, agora eu não falo mais nada, escrevam. E nesse momento, nesse tempo, todos se permitem, né? Todos se sentem autorizados para a escrita. E parece que a gente precisa essa autorização de escrita nesse tempo. E todos escrevem. Aliás, é o momento mais rico e é um dos momentos que me dá muito, muito prazer. Eu fico, às vezes, até escondidinha fotografando, porque os rostos das pessoas que estão ali escrevendo ficam lindos, iluminados. O rosto de quem está pensando, sentindo, criando, ele se transforma. Mas, e saem tão felizes, tão contentes. Mas por quê? Porque eles tiveram o privilégio desse momento permitir-se escrever um texto. É agora, não é amanhã, é nesse momento. E um vê o colega escrevendo, também escreve. E acontecem coisas muito inusitadas na oficina. Tanto que as lavra-palavreiras falam, né, filho? No Lavra acontece cada coisa porque se alguém fala de chapéu, mas não se comunicou com o outro também falou chapéu e outro também chapéu, mas como é? O que é isso? Né? Então, ali entraria horário que eu falei antes. Eu tenho que definir um horário, e eu tinha isso. Né? Mas eu prometo, vou voltar a ser disciplinado. 6 horas da manhã. Eu continuo acordando muito cedo. Eu acordo muito cedo, com muitas ideias, né? E algumas eu anoto, mas não, eu já sei, achei. Eu sei porque que a culpa é do celular. Porque eu só anoto ali rapidinho e pronto. Antes eu levantava, ia até o computador e no escritório e dava certo. Pode ser, né?
É um processo de autoconhecimento, cada um de vocês vai achar, né? Tenho colegas que eles continuam escrevendo na caderneta, né? E escrevem textos inteiros. E daí? Eu tenho perguntas aqui, mas eu gostaria vai, que né? vocês se manifestassem. É importante. Luísa, Méria. Eu ia fazer um pedido para a Glória. E eu até pensei que ela ia fazer isso quando eu vi o título da palestra, né? Quando os poetas pensam em educação. Gosto muito da poesia na infância. Queria que você falasse um pouquinho a respeito dele, que eu acho que é um livro que todos, principalmente todos os educadores, deveriam ler. Luiz, obrigada, que bom que você tocou nesse livro, né? Numa ocasião, uma escola me convidou. O motivo, um problema grave de indisciplina na escola. A diretora estava preocupadíssima. Ela falava, não sei o que fazer, os professores estão pedindo para sair, não suportam mais o problema de disciplina. Os pais são chamados, não resolvem. E ela falou ainda, eu acho que todo mundo hiperativo. Daí eu pensei, mas e agora? Coincidentemente, fui com aquela perturbação para casa, parei numa farmácia para comprar alguma coisa. E tinha uma mãe com uma criança. A mãe querendo comprar um remédio para hiperatividade. Como que se chama agora? TDAH. Oh, vocês todos estão sabendo desse TDAH. Então, porque eu acho que todos nós temos alguns fios, uns mais, outros menos, desse tal TDAH, né? Mas eu não brigo com isso, porque eu acho que eu própria devo carregar muito isso tudo. Mas daí, a mãe queria comprar o remédio, mas ela tinha esquecido a receita, né, médica. E estava com a criança. E a mãe, muito nervosa, é que meu filho hiperativo. E cada vez que ela falava meu filho hiperativo, a criança que estava ao lado se atirava no chão e gritava. E reforçava o que a mãe estava falando. E o farmacêutico não podia vender a receita, o remédio sem a receita. E ela falava novamente, mas o que eu faço? Ele é hiperativo. E a criança se atirava no chão e gritava e mostrava que ele era hiperativo mesmo. Daí eu pensei, será que não existe um excesso de medicamentos meio que rapidamente diagnosticados, levianamente até? E eu faço uma ressalva. Existem casos que precisam ser cuidados com muito critério, com muito acompanhamento, sim, né? Até o momento, nenhum psiquiatra questionou o livro. E daí criei o quê? Novos diagnósticos. Por exemplo, rinite aguda. O que é rinite aguda? Não é rinite, não. Não é rinite. Né? É rinite de rimar. E a criança tem uma natureza de rinite aguda mesmo. Por exemplo, entra na sala de aula uma Ana. Pronto, ai que vontade, eu não me aguento, vou ter que falar Ana Banana. Que vontade de rimar. Entra uma Rita, Rita Cabrita. Né? Gente, mas isso não é bullying, não é para chamar a mãe, o pai. Não é esse constrangimento tudo. É a vontade, né, de poética da criança, de brincar com as palavras. Delírio verbal. Quando a criança muda a função do verbo,
Ah, daí ele está fazendo poesia. Manuel de Barros fala isso, né? Então, quando ela fala, ele mesmo dá um exemplo do passarinho, né? Eu ouvi a cor do passarinho. Ouvir a cor do passarinho é muito mais potente, é incrível. Ver a cor do passarinho é do cotidiano normal, mas ouvir a cor do passarinho, gente, ali sim, é outra história. Ali é poesia, né? Então, o estado contemplativo, temos muitos exemplos disso. Analogia intensa, isso de fazer uma ponte não previsível de uma palavra com a outra. Quando Cecília Meirelles fala, por exemplo, bem te vi que estás cantando nos ramos da madrugada, ela não fala bem te vi que estás cantando nos ramos da macieira. Nem fala bem te vi que estás cantando nos ramos da araucária. Ela fala bem te vi que estás cantando nos ramos da madrugada. E olha que a madrugada tem uns ramos mesmo, mas que sacada, que ponte belíssima que ela fez. Isso é uma metáfora, ela falou de uma maneira mais figurada. E não é por acaso que o transporte de um ponto para outro é um ônibus, porque na Grécia o ônibus é chamado de metáfora. Então, a poesia, ela nos comove. Ela nos faz sair de um lugar para estar num outro lugar, falar com outras palavras. E assim, é um livro que me dá muito prazer, é um livro que eu tenho retornos preciosos. Eu te agradeço muito, Luísa, de você ter me lembrado desse livro, porque daí, no final, eu proponho para as secretarias de educação contratarem o doutor Epaminondas, que está num poema de Carlos Drummond de Andrade, né, para a vitalidade poética. Porque por que eu falei doutor Epaminondas? Né? Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia, ele voltou para casa falando que caiu no meio do recreio um pedaço de lua. Ele experimentou e tinha gosto de queijo. A mãe ficou preocupada. E assim, Paulo continuou com as mentiras, uma maior do que a outra. Daí a mãe resolveu levá-lo para o médico, para o doutor Epaminondas. E o doutor Epaminondas, o que ele disse? Nada a fazer, minha senhora. Este menino é mesmo um caso de poesia. Isso me inspirou muito. Vai que essas crianças não estão exatamente com depressão, pode ser que elas estão numa contemplação aguda, num devaneio crônico. Quem de nós, quando crianças, e ainda agora, como adultos, não fica meio sonhando, meio no mundo da lua, alguém nos acorda, oi, o que você está pensando, onde você está, desce aí, né? Então, esse devaneio crônico, isso de sermos chamados e repreendidos muitas vezes na sala de aula, você está no mundo da lua, desce. Então, é o próprio imaginário estimulante e estimulado pelos poetas. E os poetas estão ali para nos mostrar, né, que os ramos da madrugada também existem. Estamos no horário. Já quase. Posso fazer uma perguntinha para a Glória, aproveitar? Glória, há tanto tempo escrevendo livros infantis juvenis, né, há décadas, né? Como é que você percebe essa mudança das gerações, né?
uma geração há 30 anos atrás, 20 anos atrás, e de agora mudou muito o perfil, inclusive de acessos às crianças. O que isso impacta no trabalho de escrever para essas crianças? Há uma mudança também no foco do escritor, na abordagem dos temas. Qual o impacto dessas mudanças que vêm ocorrendo de geração a geração? As mudanças começaram com o próprio escritor. Porque eu sou escritora, inclusive a dissertação de mestrado e a literatura também, da máquina de escrever. Então, se errava alguma coisa, o que amassava papel e fazia tudo de novo. Mas quando descobri o computador, que você copia aqui e cola lá, que maravilha! Então já começa a mudar comigo. Meu primeiro livro escrito no computador, e não conseguiria escrevê-lo sem o computador, é Formigarra Siga Amiga. Porque é uma arquitetura, né? O que começa, a estrofe que começa num lado do livro tem que ser equivalente exatamente com o mesmo número de versos, com as mesmas estrofes do outro lado, porque são duas histórias, de um lado Formigarra, da outra Siga Amiga, e as duas se encontram no meio, contando histórias de outros tempos, de quando a formiga era só formiga e de quando a cigarra era só cigarra. Então, fiz a junção, né, da folgada, festeira, artista cigarra, com aquela trabalhadeira que não descansa um minuto, que é a formiga. Num teatro, numa peça de teatro, pelo grupo Cena 1, de Curitiba, que, aliás, eles estão loucos para trazer essa peça aqui para Ponta Grossa, não é, Dante? O Jorge Sada, diretor, ele quer trazer aqui essa peça. Então, ele levou esse livro para o teatro e ficou lindo, porque começou com Esopo, tanto com o figurino, com a música, né, da Grécia, e passou para La Fontaine, foi para a França, música, vestuário, figurino, tudo, todos os elementos da França. Foi para Monteiro Lobato, que ele reconta a formiga e a cigarra, só que ele coloca a formiga má e a formiga boa, já dá um meio campo que me facilita ali chegar para quê? Para Formigarra Siga Amiga, né? Que editei o primeiro livro, você lembra, Márcia Schelliga, pela editora Braga, né? Onde nós tivemos livros publicados. Então, depois, o livro está vivo ainda, se mantém ainda vivo. Pois não, presidente. Como já deram um sinal de tempo aí, eu vou colocar duas questões para a senhora. Primeiro, que não tem nada a ver uma com a outra, aparentemente. A primeira coisa, eu gostaria que a senhora esmiuçasse o título dessa palestra. Quando os poetas pensam em educação. Quando os poetas pensam em educação. O que exatamente a senhora pensou em nos passar com esse título, para ver se nós temos a mesma coadunância de ideias. E a outra questão é sobre talvez a maior invenção do ser humano moderno, a inteligência artificial. O que a senhora acha da influência da inteligência artificial na produção de texto? Certo. Então, começando pelo mais difícil ou começando pelo mais fácil, qual que você prefere? Tá bom. João Cabral de Melo Neto, em Morte e Vida Severina,
ele nos dá uma lição poética de comparações belíssimas. Quando ele fala, por exemplo, no momento em que nasce a criança, vocês estão lembrados de Morte e Vida Severina, né? Nasce uma criança muito pobre, muito magrinha, muito fraquinha, de 7 meses, que não se sabe se ela vai para a vida ou não, mas ele acha que é bela, né? É belo como caderno novo quando a gente o principia. Que imagem bonita, dita de maneira tão simples e semelhante à expressão, à fala da criança. É belo como? Como caderno novo quando a gente o principia. Não duvido que só essa imagem faça um eco profundo na nossa memória, no nosso cuidado. E ali, o foco é o caderno. Mas qualquer coisa nova, como a prateleira tentão vazia, qualquer objeto que nós colocamos na prateleira tentão vazia, ela preenche de alguma maneira. A criança, ela não gosta muito do óbvio. E os poetas, ali eu respondo mais diretamente a sua pergunta, com esses 2 exemplos que acabei de trazer, eles provocam a surpresa, o novo. A criança precisa ser sacudida em versos ou sacudida em prosa, tanto faz. Mas ela precisa isso, né? Eu lembro, e eu vou colocar um exemplo, não sei se ele vai gostar. Quando era criança, meu filho Dante, que está agora com mais de 50 anos, né? Ele chegava da escola e eu moro ainda num sobrado com uma escadaria. Ele subia correndo a escadaria e falava: tem surpresa, tem surpresa. Como se todo dia tivesse que ter surpresa. Então, a criança, ela já nasce com um olhar de admiração, uma sede de admiração, ela quer ver o novo. Ela cansa rapidamente do óbvio e do previsível. Então, ali entra o poeta, porque o poeta, ele não alinhava as palavras da maneira costumeira, não. Ele vai dar um jeito de colocar palavra nova na fatigada frase, digamos, né? Ela quer ser sacudida. Daí entra o que eu falei antes, que é a metáfora. Falei agora de João Cabral de Melo Neto, mas é claro que temos outros poetas. Cecília Meirelles, eu gosto muito, fiz um trabalho de dissertação de mestrado, onde faço um trabalho de literatura comparada de Gabriela Mistral com Cecília Meirelles. E no meio, o título da minha tese de mestrado foi Meia Volta, Volta e Meia. E no meio não é que entra Tagore. Por quê? Descobri que Gabriela Mistral tinha correspondência com Tagore. E descobri que Cecília Meirelles fez a tradução dos livros de Tagore. Mas o que é isso? Não é muito diferente do fazer poético. É a vontade, a curiosidade de saber, eu quero saber mais. E eles nos dão uma lição de oralidade residual. O que é isso? Oralidade residual. Ih, já começou a falar difícil. Não. É a fonte de nossas primeiras cantigas de ninar, cantigas de roda, essa musicalidade que nos viu crescer, nascer, que nós fomos nutridos, ela permanece na literatura atual. Entra imagem, entra ritmo, e entra significado, sentido, como bem quer Ezra Pound, né? Aquele famoso tripé de Ezra Pound. Mas muitos são os poetas que nos sacudem. Boa noite.
Pra você, te amo, né, Glória? A gente convive bastante, já fui na tua oficinas em Curitiba. Me lembro do primeiro livro, era uma tarde, numa das salas da UIPG, onde eu conheci a Glória Quirinos com o primeiro livro dela. Desde então, a gente convive. Sabe, Glória, completando ali a pergunta do Flávio, e pensando na experiência que você contou, daquela professora de educação infantil, no livro, ao trabalhar teu texto, Tarta Lira, eu acho que os poetas não pensam a educação. Eu acho que os poetas, eles escrevem seus textos, né, os sentimentos e com as inspirações mais possíveis, e nós, educadores, é que ao pegar o texto deste poeta, nós transformamos o texto dela num projeto educacional. Veja no caso daquela professora. Ela pegou, você escreveu um livro que você não tinha intenção nenhuma de que esse livro pudesse ser trabalhado com as crianças pequenas. Mas aquela professora, ela se sensibilizou com o teu texto, trabalhou com os alunos, e você, como autora, poeta, se surpreendeu com aquele lindo trabalho que ela fez com as crianças. Então, mas quando você escreveu o teu livro, você jamais pensou que ele poderia ser trabalhado com aquelas crianças pequenas e daquela forma. Então, nós, professores, educadores, é que ao ler os poetas, né, seja o Carlos Drummond, seja você, seja Cecília Meirelles, a gente olha para o seu texto, nos sensibiliza e nós trabalhamos de forma poética com os nossos alunos. Eu queria pensar, talvez, Flávio, pensando nisso, quando os poetas pensam em educação, na realidade, nós, professores, é que transformamos os textos dos poetas, né, para a educação. Assim, eu pensei, a partir daquele que você falou, né, e daquela minha experiência que eu sempre vivi, fui professora de língua portuguesa no desafio, aqui eu tenho no CAIC também, aqui eu tenho uma pupila, né, a Jaqueline Matos, né, que os trabalhos que a gente fazia em literatura, hoje ela é uma escritora, sabe? A Jaqueline começou com a gente lá, Deus, sabe? Então, eu lembro perfeitamente, né, Jaqueline, orientava as aulas de língua portuguesa, sentava com ela e trabalhando com esses autores para sensibilizar as crianças. Então, é nesse sentido que eu queria dar uma colaboração. Eu penso assim, sabe? Penso assim. Obrigada, Esméria. E eu sinto assim. Eu sinto assim, exatamente. Tanto que eu fiquei meio balançando no título. Quando os poetas sentem a educação, ou quando os poetas pensam na educação, não sei. Ainda estou nisso, né? Porque eu, professor sensível, e ali entra Celestine Freinet, que era um educador poeta, porque ele fala que não é suficiente maçãs, né? É necessário maçãs e rosas. Então, a intenção estética, ela é fundamental. O imaginário, se faz falta, ele nos desequilibra. Porque nós temos o racional e o imaginário. Só para um lado, nos desequilibra. E também, eu sinto o seguinte, e estou devendo aquela pergunta, não esqueci, não sei como. Estou dando umas voltas ali, porque ele me vem com inteligência artificial. Eu agradeço muito vocês, Méria, porque esse canal de desvio me favorece, né? Me favorece porque me dá um tempo de eu pensar ali, né? Que ainda não sei como responder isso. Mas voltando, sentem
sentem educação. Eu vou pensar um pouquinho mais nisso, mas isso me remete a uma outra questão fundamental, que a modernidade separou duas áreas importantíssimas, poesia e linguagem. Porque no começo do começo, poesia e linguagem era junto. Então, o pensar e o sentir era junto. É por isso que fauna e flora estão batizados de metáforas. Porque as primeiras palavras, a primeira comunicação, estava permeada de uma linguagem cantante e apaixonada. Era assim. E se era cantante e apaixonada, não era poética? Cantante e apaixonada. E isso não estou falando eu, está falando Jean-Jacques Rousseau na origem da linguagem. E sabe que eu preciso aprender um pouco. Eu acho que meu filho já sabe, né, filho? Ele andou me explicando algumas coisas, como ele conversa com inteligência artificial e até como ele nutre de outros sentidos, de outras maneiras a inteligência artificial. Você não quer contar a tua experiência? Aquela do chapéu? Do capacete. Eu acho que assim, a inteligência artificial veio, tá aí, não tem como fugir dela, né? Tem quem critique, tem quem goste muito. Eu acho que a gente tem que aproveitar, né? Ela é uma ferramenta, né? Ainda não pensa por si só, ela busca informação na rede, no mundo, onde tiver alguma coisa assim. Por exemplo, por fazer uma apostila de um Lavra-Palavra da Mãe, eu queria do Sidônio Moralha, né? Uma imagem do capacete de guerra que virou um vaso de flor. E olha, eu tentei de todo jeito, né, com inteligência artificial paga ou não, né, que ele me desse um capacete invertido, né? E ele não conseguia, né? E eu conversando com ele, mas por quê? Porque a informação que ele tem, ele não conseguia achar um capacete que fosse invertido, né? Isso é uma criação poética e ele não conseguiu chegar nisso. Eu tive que fazer o quê? Então me dá um capacete. Eu peguei o capacete, a imagem do capacete, fui no editor gráfico, inverti e devolvi para ele. Para daí ele colocar uma rosa dentro do capacete como se fosse um vaso, né? Então, a inteligência artificial, eu acho que é uma ferramenta e você, o ser humano, ainda vai ter que criar, né? Ainda vai ter que trabalhar. Então, eu acho que como ferramenta vai ser básico. A gente tem ela aí, está à disposição, seja para escrita, seja para gráficos, vídeos, outras coisas, né? Eu acho que não vai substituir, né, a criação humana, né? Ainda vai te dar as ideias, né? Vai te facilitar muita coisa. Eu acho que vai acelerar processos, mas não substitui. Sim, sim. Inteligência artificial em todas as áreas é de suma importância, essa é a menor dúvida. Grande invenção da humanidade hoje. Mais uma preocupação. O quanto que eu gostaria de saber da senhora sobre a produção literária. A inteligência artificial na produção literária é uma das piores coisas que surgiu. Eu tenho experiências nisso, né, dada a minha atividade profissional, e também como eu tenho visto, então, em várias publicações, textos literários, então, produzidos pela inteligência artificial. Isso, é claro, a gente, claro que percebe, ela é visível, mas está sendo aprimorada, e essa é uma preocupação muito grande. Tem muita gente pondo na mídia textos produzidos por inteligência artificial e colocando seu nome embaixo. Essa é a maior preocupação. E eu tenho visto também
a questão tenho vivenciado produção de textos acadêmicos, técnicos, científicos, também produzidos dessa natureza, dessa forma. Então, a minha preocupação, eu gostaria de saber a sua opinião a respeito disso. Antes de fazer, eu quero contar um detalhe. Isso aconteceu, né, Alfredo? A gente ficou bem sentido ultimamente, dias aí, que nós temos um projeto chamado Só por Causa do Saci, e eu fui fazer, para ficar mais rápido, pela inteligência artificial. E a inteligência artificial colocou o Saci com 2 pernas. E não existe isso. E aí eu tive uma discussão com a inteligência artificial. Eu falei assim, Saci Pererê só tem 1 perna. E ela falou assim, tem razão, Lucélia. Eu vou, daí colocou um pedaço da lenda, né, do Saci, e colocou um outro Saci que não era o certo. Então, eu estou bem descrente com a inteligência artificial. Eu fico com a inteligência emocional e a inteligência artística e a nossa inteligência. Que é infinita, né, Lucélia? Só para não perder, Lucélia, por favor, escreva que você acabou de fazer uma síntese de uma promessa de crônica. Que crônica deliciosa vai dar isso? Muito bem. Quero ler. Eu vou só complementar aqui do Flávio. Ontem, tá? Isso foi no Jornal da Band de ontem, eu vi, lá em São Paulo, é uma escola que ela descreditou, vamos dizer assim, as provas de todos os alunos, porque alunos que nunca sabiam nada em sala de aula responderam praticamente a mesma coisa para os professores. Isso passou ontem no Jornal da Band, então é perigoso. Bom. Em relação ao título que você coloca, complementar a fala, quando os poetas pensam em aqui, porque todo professor deve ser um pouco poeta. Todo professor deve estar aberto à criatividade. Corpo e alma. Corpo e mente aberto à criatividade. Porque quando a gente faz isso, pensando na transformação da nossa prática em sala de aula, as coisas fluem de uma forma melhor e a interação das crianças mais ainda. Muito obrigada pela tua contribuição, porque essa sensibilidade exala e contagia a gente. Infeliz. Quer falar, Glória? Não, é que tem um texto aqui de uma poeta que fala exatamente o que você acabou de falar, e eu agradeço imensamente, né? Não vou ler agora porque você já fez um resumo muito bem feito do que eu estava pensando ler, né? E é isso. A criança, ela cansa com o previsível, com o óbvio, ela quer a surpresa, né? Ela quer isso que você falou tão bonito, né? De estar presente de corpo e alma. O saber e o sentir junto. Galeano fala do sente-pensamento, Eduardo Galeano, né? Do sente-pensamento, que seria uma síntese, resumo, né, do professor na sala de aula. Obrigada. Infelizmente, nós temos que terminar esse encontro. Glória, só por mim, mas todos gostariam de continuar até altas horas, não é? Mas, infelizmente, aqui há horário, né, de fechamento, e nós vamos ter que encerrar. E te passo. E já, não é? Então, só um minutinho, pode falar. Só que nós tem que ser rapidinho, que eles estão aguardando. Pela Academia de Letras dos Campos Gerais, eu agradeço sua presença e afirmo com toda a convicção
que esta foi uma noite de glória. Que lindo, que Ah, lindo. muito bem. Muito bem. Então, nós estamos encerrando nesse momento, Glória, e de coração mesmo. Amamos você. Não tem como. Você é o símbolo, realmente, do que você falou, né? Os poetas pensam a educação. O poeta não só pensa a educação, como ele pensa tudo. O olhar do poeta é um olhar para o universo, é o olhar da admiração. É por isso que nós amamos os poetas, eu amo você, não é? Então, agradecemos o momento maravilhoso, esperamos que ele se repita mais vezes, porque a sua fala é aquilo que cada um de nós gostaria de ouvir. Verdade? Talvez gostaríamos de ser uma Glória queridos. Obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês. Finalizo com graças à la vida que me ha dado tanto. Ai, que lindo! Lindo, lindo, lindo. Você é maravilhosa. É de sair chorando, viu?